Eu sou empregada doméstica há 14 anos. Eu estou te dando dinheiro, mas a gente podia ser pago de outra maneira, né? Presa, Poder você ia ficar detida porque você falou mal da sua patroa no WhatsApp. tá comendo carne moída. O menino, não, isso é comida do cachorro. Ele falou, na verdade, eu te chamei aqui não pra passar roupa, mas pra fazer outras coisas, se você quisesse. Cadê as diaristas, as empregadas domésticas que acompanham o canal? Já fala, oi Rufis, já cheguei. Lembra que uma vez eu trouxe histórias de diarista e você pediu pra eu trazer mais? Seu desejo é uma ordem, tesouro. Prepara o chá de camomila, compartilha comigo aqui embaixo se você também tem alguma história e ouve até o final, porque o que a nossa amiga vai falar... Angelina, seja bem-vinda de volta ao canal, tesouro. Oi, Rufus, boa noite. Obrigada. De novo aqui para contar as histórias para você. A Angelina já teve aqui para contar uma vez uma história, que era uma história de amor, mas agora nem só de amor vive a mulher, né, gata? É, também de trabalho, né? De E trabalho. que trabalho? Você trabalha com o quê? Eu sou empregada doméstica há 14 anos. Você Na escuta casa as de histórias família. enquanto você tá trabalhando? Com certeza, eu te mandei o print, né? Não tem como negar. Você faz parte do meu dia a dia. Toda segunda-feira peraí, vamos ver se tem uma história nova aqui. Eu guardo a história, não escuto o final de semana, só vou me escutando durante a semana. Você acredita? Eu acredito, fico muito agradecido por ser sua companhia no seu trabalho. Porém, as histórias que você vai contar hoje, a primeira que você vai me contar, são coisas que você passa como empregada doméstica e diarista, né, gata? Sim, já fiz um pouquinho de cada coisa. Já fiz um pouquinho de cada coisa. Atualmente eu só trabalho como empregada doméstica, mas assim, já fiz diarista, já fiz faxina, e essa foi assim, meio tenebrosa. Eu acho que acredito que muita gente passa por isso. O que aconteceu com o velho? Então, eu estava à procura de trabalho, eu tinha saído de um trabalho, e eu estava à procura de trabalho, mas eu assim, vou começar a falar para você por que eu comecei a trabalhar como empregada doméstica. Porque eu, quando saí da minha escola, acabei, né, o colegial, eu não consegui encontrar trabalho em loja, essas coisas, né? E apareceu a oportunidade de eu trabalhar como babá. E a mulher perguntou, você trabalha como babá? Você sabe tomar conta de criança? Eu falei que sim, mas nunca tinha tomado conta de criança na minha vida. Mas, assim, sem opção, comecei a trabalhar em casa dos outros. E, assim, assim virou minha profissão, né? Tenho orgulho disso. Claro. Mas, assim, já passei por grandes coisas. E uma delas foi essa. Eu tinha saído de um emprego, estava procurando uma oportunidade e tinha muito anúncio. Não sei se você lembra no jornal. Lembro, Que claro. aparecia, procura uma diarista para passar roupa, procura uma passadeira, quer dizer, diarista é outra coisa. Passadeira. Então, assim, aí eu precisava de um emprego para ajudar a minha família, né? Ou uma diária, né, que se fala, quando você faz uma diária aqui no Rio. Então, aí eu peguei e fui, entrei em contato com esse senhor, que tinha lá um anúncio no jornal, que precisava de uma passadeira, ele pagava acho que R$100 por dia, não lembro direito. Você tinha quantos anos quando aconteceu isso? Eu tinha uns 20 anos, 21 mais ou menos, por aí. Novinha, aí eu fui, se eu não me engano, era em Copacabana. E eu fui um senhor, e ele pediu para mim no comecinho da tarde, mais no meio do final da tarde. Eu sei que ele me pediu para ir à tarde. Eu posso ir, fui. E o tempo eu cheguei lá, ele me tratou bem e tal, era um senhor que morava sozinho. Era um senhor velho já, quase com o pé na cova, ou um senhor? Um senhor, tinha uns 60 anos, mais ou menos, assim. Não lembro, que tem muito tempo mesmo. Mais de 10 anos atrás. E ele pegou a roupa, colocou lá para me passar. E assim, o tempo todo ficava. Ele vinha, olhava, via se eu estava passando. E era muita roupa mesmo. Tanto que foi da tarde até assim a noitinha eu estava passando.
terminei a roupa e fiquei esperando, que ele ficou lá pra dentro no quarto dele. E eu fiquei passando na sala. E falei pra ele que já tinha terminado e tal. E ele veio, aí ele me deu o dinheiro. Aí ele falou assim, eu tô te dando dinheiro, mas a gente podia ser pago de outra maneira, né? Aí assim, eu fiquei meio sem reação, né? Ele falou, na verdade eu te chamei aqui não pra passar roupa, mas pra fazer outras coisas, se você quisesse. Eu sei que na hora eu fiquei assim, pasma, né? E eu assim, era muito nova, muito, assim, a gente não leva na maldade. Realmente eu fui ali para passar a roupa, para conseguir um dinheiro para minha família, para ajudar a minha família. Eu não fui para Lógico. intenção de nada. Mas ele falou assim, na Aí, maior cara de pau, sem rodeio nenhum, olhou pra você e sim, falou? sim, sim. Então, tipo assim, na verdade, aquele anúncio era para outra coisa, para que existe muito isso, né? Hoje em dia, hoje eu tô mais esperta para essas coisas. Existe muito anúncio para isso. Eu assim fiquei sem reação. E eu muito nova, eu me gelei, eu falei, meu Deus do céu, agora o que é que eu faço? E assim, eu falei, não, moço, eu não vim aqui para isso, eu vim para fazer o meu trabalho. E assim, fiquei gelada, fiquei me tremendo. Muito custo, ele deixou eu sair, eu pedi para ir embora. Como assim, com Nossa, eu muito vim no custo? O trem. que que ele fez que ele não deixou você sair? Não, ele começou a insistir para me ficar. Eu não quis, entendeu? Até porque eu tinha ido ali para isso, pronto, acabou. Entendeu? Quando você se propõe, não tem nada que se propõe a fazer essas coisas, é uma coisa, né? Mas quando a gente. Eu, assim, ser inesperada mesmo. Entendeu? Porque muitos homens, assim, né, senhores, fazem essas coisas. Então, assim, tenho amigas que aconteceu isso também. Então, isso é muito complicado, né? Ver a pessoa que trabalha na casa dos outros que como se fosse uma mulher qualquer, eu, né? Então, Mas assim, ele não eu te peguei. tocou, ele não se tocou na tua frente. Não, nada. O tempo todo ele só me vigiava se eu estava ali passando roupa. Ele vinha, voltava, sentava na sala, oferecia uma água, oferecia um café. O tempo todo ele não, assim. Por isso que eu tô falando, eu não vi maldade nenhuma. Eu não sei se eu fui ingênuo ou se eu realmente não, assim, ele não. Mas no final ele falou para mim que ele não era esse pagamento e ele poderia me pagar mais se eu quisesse outras coisas, né? Mas que Se eu velho fizesse outras abusado. coisas. Eu vim pra casa, pra você ter ideia, eu nem contei essa história pra minha família, só falei que eu não ia mais. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei com vergonha, né? Que a gente se sente meio culpada, né? Ah. Eu fiquei com vergonha, eu falei, meu Deus, será que eu passei isso pra ele, né? Eu fiquei achando que eu podia ter passado isso pra ele. Mas a minha intenção realmente era trabalhar, mais nada. Você veio pra E casa de essa foi a ônibus se situação. tremendo toda, né? De trem, de De trem, trem. de trem. E o trem daqui do Rio é brabo. Quem conhece sabe, muito brabo. E tarde da noite, porque como eu saí de lá já era quase 8 horas da noite, tarde da noite sozinha. E você Então, assim, lembra, mas assim, a eu vim, última coisa que ele te falou? Ele falou, ah, então tá, tchau, e não nem te olhou? não lembro direito, porque o que eu tô te falando é muito tempo mesmo. Eu sei que ele abriu a porta e deixou, graças a Deus, eu ir embora. Porque eu falei que eu não queria isso. Eu falei, não vim para isso. O senhor me libera, que eu vim fazer só isso, pronto, acabou. Eu acho que a intenção dele, ou ele já estava acostumado com isso, eu Certeza. não sei te dizer. Certeza. Então, assim, a intenção dele desde o início era essa. Só que eu acho que ele achou que eu não ia levar o pé da letra mesmo de fazer o trabalho que eu fui fazer. Nada de início, até porque se ele tivesse dado indício disso, eu tinha metido o pé, nem que pulasse pela janela, mas eu tinha saído de lá. Não, hoje em dia você teria Horrível. filmado ele, você ia ter feito um escarcéu. Aquele tempo mal a gente tinha um telefone pequenininho que eu lembro que eu tinha um celular pequenininho da Oi que só recebia chamada e olha lá. Então assim, eu realmente eu assim, me apavorei na hora assim. E eu que eu tô te falando, eu fiquei até com vergonha de contar pros outros. Depois que quando a gente conversou, que eu lembrei dessa história e falei pra você. Você acho que é uma das primeiras pessoas que tá sabendo. Muito obrigado pela confiança. Também teve uma outra vez que você parou na delegacia, né? Então, essa foi no Leblon. E isso numa minhas procuras de serviço.
E eu consegui um emprego no Leblon, numa casa que tinha quatro pessoas. 5 pessoas, tá certo. A mãe, que vivia sobre remédio também, o marido dela era da igreja, mas ele era aqueles pessoas viciadas, né? Assim, não é viciada, mas assim... Ai, como é que fala? Que a pessoa é louco por igreja, assim, eu não tenho nada contra. Fanático. Mas, assim, aquelas pessoas que vão à loucura por causa de igreja. Acho Fanático. que todo mundo tem que ser crente, Uhum. Então, assim, já fui da igreja, fui cristão, mas, assim, aquelas pessoas que acham que tem que forçar todo mundo a ser da igreja. Sim. E, assim, de início eu fui, me trataram muito bem, e eu comecei a trabalhar. Lá tinha 2 filhas mais velhas, que não era do casamento deles. Uma tinha 24, que era a mesma idade minha, e a outra tinha 20, que estava fazendo faculdade. Essa que tinha 24, eu trabalhava com esse ex-patrão meu, como na imobiliária que eles tinham, lá no Leblon. E todo mundo trabalhava nessa imobiliária, menos a que fazia faculdade. E tinha uma menorzinha, que era do casamento deles, só que era minha amiga que tomava conta, que eu conhecia ela lá. E a gente se dava muito bem. Só que toda segunda-feira tinha um problema. Ou elas inventavam 1000 coisas para infernizar a nossa vida. Ou que a roupa não estava boa, ou que a comida não estava boa, ou sempre era algum problema. E eles tinham vários gatos. Eu amo gato. Que seja colocado isso. Mas eles deixavam os bichos comer a comida que estava em cima da pia, em cima do fogão. Muitas das vezes a gente ia fazer alguma coisa, botava uma carne para descongelar, o gato estava lá comendo. Ah, que Elas coisa viam. nojenta. Ai. Deixava. Eu e a outra menina comprava bife, essas coisas pra gente comer, para não ter que comer aquela comida. Porque muitas das vezes elas viam e deixavam o gato como normal. Entendeu? Porque eles criavam um monte de gato dentro de casa, muitos gatos. E assim, volta e meia tinha um problema. E assim, a minha amiga já estava com crise de pânico, de tanto problema que tinha, assim, que era uma casa conturbada demais. Apesar dele ser da igreja, era muito conturbado. E minha amiga não falou que ia pedir demissão, eu também falei, vou pedir demissão, mas eu vou esperar até o final de semana, até sexta-feira. Ela, na segunda-feira mesmo, pediu demissão, foi embora. E a boba ficou. Aí eu, pra ajudar eles, que nem merecia, né? E quando foi na quinta-feira, eu estava fazendo comida, a mais velha veio. E começou a implicar com tudo que eu estava fazendo. Tudo. Começou, eu estava lavando louça, ela vinha e jogava as coisas na pia. Aí aquilo foi me dando uma raiva. Eu fui no quarto, peguei minha carteira e a mãe dela estava sentada na sala, dei para ela. Eu falei, estou indo embora. A senhora dá baixa da minha carteira que eu estou indo embora. Carteira de trabalho, Nisso, você tá falando, ela né? ouviu. Isso, dei na mão dela. Nisso, a mais velha ouviu. Que tava me atentando lá na cozinha. Que ela já estava fazendo isso mesmo para me pedir demissão. Porque quando você pede demissão, você não ganha nada, Não né? tem direito, Quase nada. Então aí ela foi no meu quarto. E aquele tempo já tinha começado o negócio de WhatsApp. E ela foi tomar meu celular. E nisso ela viu as mensagens minhas com a menina que trabalhava lá, que já não estava mais lá, que tinha ido embora na segunda, que eu Mas te falei. como assim ela foi tomar seu celular? Ela pegou o celular da sua mão, essa abusada? Não, lá no quarto. Estava no quarto meu celular, enquanto eu fui lá falar com a mãe dela na sala que eu iria embora. Mas aí ela muito abusada, foi lá e mexeu no seu celular sem autorização. Isso. Aí mexeu no WhatsApp, viu a mensagem que a gente conversava, porque realmente eles faziam um inferno na nossa vida. Mas até então, assim, eu não sabia que a gente é proibido falar mal dos outros, mas a gente estava falando delas, que elas perturbavam a gente e tal. A menina entrava em contato todo dia comigo. E elas falaram, você não vai sair daqui, você vai para a delegacia. Tanto a mais velha e quanto a mais nova, que tinha 20 e pouco. Eu falei, mas por quê? Porque você está falando mal da gente, isso é defamação. Você só sai daqui para a delegacia. Trancaram as portas, pegaram a minha chave, que eu tinha uma chave, e falaram, não vou sair daí. Chamaram os pais dela, né, o padrasto, quer dizer, a mãe dela, eles deram total apoio.
E eu sentei lá no chão, aí falaram, vamos revistar a sua bolsa. Eu falei, isso pode revistar. Olha. Não tem nada na minha mão, pode revistar. Aí sacudiram tudo, mexeram tudo, eu falei, pode revistar. Mas que abusada. Vocês estão errados. Eu falei, eu quero meu celular. Não, você não vai, só vamos devolver esse celular lá na delegacia, porque você está fazendo uma difamação contra a gente, isso é crime. E assim ficou, foi aquele auê no prédio, né, porque eles avisaram lá embaixo, se caso aparecesse lá embaixo, não era para deixar eu sair. Nossa, os porteiros que tinham meu WhatsApp começaram a mandar mensagem para mim, perguntando o que eu tinha feito, acharam que eu tinha roubado alguma coisa. Né? Ficou aquela fofoca. Aí, enfim, me levaram, só que era a condição de eu sair, ele era sempre para a delegacia. Me levaram no carro deles para a delegacia, lá do Leblon. Chegando lá, eu, assim, nunca tinha colocado um pé na delegacia. Eu, assim, me tremia, eu me sentia, assim, foi uma coisa psicológica que mexeu comigo por muito tempo. Eu sonhava que eu estava presa, que eu sonhava que eu estava na delegacia. Não fui presa, mas sonhava, né? E elas entraram na minha frente, foram lá falar com o investigador. Tinha um investigador, levaram meu telefone, não devolveram meu telefone. Mostraram para o investigador, falaram, ficaram um tempão conversando com o investigador. Aí o investigador me chamou. Aí ele foi e perguntou o que aconteceu para mim. Eu fui e contei que eu tinha pedido demissão, que eu conversava com a menina no WhatsApp, e elas falaram que estava errado, que era defamação. E ele falou assim, olha, menina, fica tranquila, isso não vai dar em nada. Isso daí chilique de gente rica. E eu chorando, porque eu estava muito nervosa. Que eu falei para você, eu nunca tinha colocado pé numa delegacia. Então, eu imaginei várias coisas. E essa pessoa presa, você ia ficar detida porque você falou mal da sua patroa no WhatsApp. Nem não, das filhas que perturbavam a nossa mente. Então, assim, eu fiquei morrendo de medo. Porque eu nunca tinha colocado meu pé na delegacia por nada. Aí ele falou assim, olha, menina, fica tranquila. Eu falei, poxa, eu queria meu celular de volta. Aí ele falou, seu celular tá com ela? Eu falei, tá. Aquele que ele mostrou pra vocês. Aí ele falou, não pode. Isso, ninguém pode pegar nada de ninguém. O celular é seu, você que pagou, não foi? Eu falei, é. Aí ele foi lá e tomou o celular da mão delas, me devolveram. E o que elas fizeram a hora que tomou o celular da mão delas? Ficaram lá com cara de taxa, né? Que elas estavam sentadas lá de fora, não ficaram junto comigo, elas ficaram lá de fora, que dava pra ver assim, né? Era uma situação ridícula. Era uma sala parada. E assim, eu morrendo de medo, chorando, o menino, olha, o investigador foi maravilhoso. Ele falou, fica calma, fica tranquila, quer ligar pra alguém? Aí eu liguei pra essa minha amiga, ela apareceu lá, ela falou, se precisar, ela seria testemunha de mim. Aí ele falou, olha, não vai dar em nada, fica tranquilo. E foi dito e feito. Meses depois teve uma audiência, até procurei um advogado, mas a advogada foi comigo lá. Teve audiência? Então comigo. Quer dizer que ela te processou? Não, teve não audiência, é uma coisa de conciliação, como é que fala? Eu esqueci. Eu acho que é audiência também que se fala, não sei. Teve uma conversa, né? Uma conversa, porque ela registrou um boletim de ocorrência, então, contra você. Isso. Ah, tá, entendi. Aí a mulher me orientou, ela falou assim, olha, se você quiser processar ela, você pode até processar, mas eu já tinha passado por tanta coisa na minha cabeça com aquele pessoal, que eu não queria ver eles nem pintados de ouro na minha frente. Você ia ganhar com certeza. Porque eu tava já, eu fiquei, como eu te falei, eu fiquei sonhando com aquilo. E no dia teve uma conciliação, a mulher conversou, perguntou, ela me acusou de várias coisas, que não sei o que a gente fazia isso, que a gente fazia aquilo. Uma das filhas foi uma só, a mais velha. E a mulher foi propôs, uma pede desculpa pela outra e termina aqui. Ou vai para o juiz e vai ser pior, que aí fica com o seu nome lá, seu CPF, com passagem na polícia. Aqui não vai ter esse problema. Aí eu fui pedir desculpa, né? Porque pobre sempre leva o pior. Então eu falei, não, vou pedir desculpa, né? Isso que ela queria, pedir desculpa, ela pediu desculpa e terminou ali. Nossa. Mas a corda sempre estoura pro nosso lado, né? Quando acontecem essas coisas. Sim. Independente do que a gente faça, é sempre um problema, entendeu? E eu, como preciso continuar trabalhando, eu não queria coisar aquilo ali, porque eu poderia, meu nome ficar
SUS com passagem na polícia por uma coisa que eu nem tinha noção do que estava acontecendo, né? Mas a velha te pediu Eu te falei, desculpa. a mais velha, foi a filha mais velha que foi só. A Ela olhou pra dividir você e prato. falou desculpa. Só assim, só desculpa porque a mulher mandou, né? Que elas eram tudo mimada. Não Mas podia nem falou, você teve obrigada esse pra você. gostinho de ouvir ela falando desculpa. Mas eu também tive que pedir, né? Ah, mas isso a Entre os gente dentes, mas esquece. pedi. Entre os dentes, mas eu pedi. Bom, mas aí a vida continua. Você teve que continuar trabalhando, né? Apesar do trauma e do Sim, medo de ser presa. sim. E parei mais e uma mais doida ainda. Que quando eu achava que não podia ver tudo, eu ainda vi tudo. O que que aconteceu que Fui você pra encontrou uma mais Botafogo. doida que essa? Esse povo do Fui pra Leblon é Botafogo. tipo aquelas novelas do Manuel Carlos. Sabe Laços de Família? Você assistiu? Sim, assisti. Lembra da Zilda? Lembro. Que era a empregada da Helena, que fazia absolutamente tudo e não tinha um segundo de descanso e ninguém tratava ela bem. Era tipo assim, a Zilda falava bom dia e a Helena Nessa respondia, vai daí que fazer eu café. trabalhei, sim. Nessa que eu trabalhei, sim. Sabe que hora que a gente ia dormir? Nessa daí que eu deu esse rebuliço todo, que eu pulei as partes. E a gente ia dormir 3 horas da manhã para acordar 6. Pra acordar às 6 e todo esse Ele tempo levava a gente trabalhando. para a igreja. Ele obrigava a gente para a igreja. Nossa Ele senhora. levava a gente para a igreja. Da igreja, a igreja terminava umas 11 horas da noite. Eu não posso falar igreja porque vai dar problema. Mas terminava umas 11 horas da noite, sem sacanagem. Dali ele ficava conversando. A gente não podia vir embora porque a gente estava em outro lugar. Eu e a babá. Ficávamos ali, junto com eles. Dali, eles iam para restaurante. Eles fechavam o restaurante. Mas aí vocês As podiam comer no pessoas que restaurante, trabalhavam pelo no, Menos. Sim, pagava ali pelo menos pra gente comer, mas você tinha que ficar ali até eles virem embora pra casa. Aí Entendi. eles vinham, dali eles paravam, ficavam na rua conversando, a gente vinha chegar 3, 4 horas da manhã dentro de casa. Pra acordar 6 horas da manhã. E aí você tinha que bater bolo pra eles também? Era bolo não era muito, mas era uma comida só. O problema lá é que era uma comida só. Você tinha que comer aquela comida até acabar. Ele comprava só frango, então era só frango a semana inteira. Aí elas reclamavam que só tinha frango, mas quem fazia a compra era ele. Então, assim, muitas das vezes tinha que ficar a comida ali, se passasse 2 semanas, tinha que comer aquela comida até acabar. Você não podia jogar fora. E ele era Entendi. louco por negócio de dieta com a filha menor. Então, era só coisas naturais. Não podia dar nada pra menina sem que tenha alguma coisa assim, que não fosse natural. Era assim, era umas loucuras que eu vou te De falar. rico. Deixa eu falar, a gente comprava comida escondida pra gente poder comer. Porque a gente tinha que comer aquela comida velha. Mas aquelas coisas então da novela Laços de Família, aquilo acontece mesmo, é daquele jeito, é Sim, explorada acontece mesmo. até pior, Rufus. Acontece até pior. Tem história piores. Tem uma amiga minha que comeu comida de cachorro. Ai, nossa senhora. Sim. A mulher molhava a comida de cachorro e falava pra ela, como ela era nordestina, veio do Nordeste e não conhecia, falava que era carne de soja pra ela. Você Puta acredita? merda. Ela foi descobrir bem depois. Bem depois. A E não sua era carne de amiga, soja, ela não nossa conhecia, senhora, me deu coitada. até um espírito, E até pra encostou você aqui ter em mim. ideia. Pra Sua você amiga era ter o quê? Era ideia. diarista ou era empregada doméstica? Doméstica também. Doméstica também. E aí a Pra você mulher ter dava ideia. comida de cachorro pra ela e quando a sua amiga descobriu, ela fez o quê? Ela jogou um balde de água sanitária na roupa de cama dela. E foi embora. E foi embora. Ela foi descobrir porque o filho contou. Um dia ela comendo, ela falou assim, tá comendo, ela achava que era carne moída. Tá comendo carne moída. O menino, não, isso é a comida do cachorro. Eu Você tá não comendo posso comida do cachorro acreditar por nisso, quê? cara. Não posso acreditar nisso, de verdade. Não que eu esteja Juro duvidando pra da sua você, amiga, isso assim, jamais. Eu tô anos querendo dizer atrás, que. muitos anos. E ela tinha vindo do Nordeste. Ela me contou isso. Então, assim, anos, muitos anos. Então, assim, ela é bem mais velha que ela, tem acho que 45, quase 50 anos. Então, ela era bem novinha quando veio aqui pro Rio. Então, assim, realmente não conhecia. Não, eu quero Entendeu? dizer É que eu não muitos posso anos atrás. acreditar na maldade da mulher que dá comida de cachorro pra Mas outra mulher. tem coisa pior, tem coisa pior.
Entendeu? Tem coisa pior. Nessa casa agora que eu te falei do Botafogo, que eu vou te contar a história, a mulher separava os pratos, copo pra mim. Então conta, Não sei você se você lembra aqueles encontrou pratos. uma mais doida. Isso. Conta. Ela, ela morava em Botafogo. Ela comprou uns pratos pra mim. Não sei se você lembra na escola, não sei se na sua escola foi assim. Tinha uns pratos de ferro, que Lembro, antigamente, lógico, comi muita alumínio. merenda, macarrão em prato de ferro. Eu também. Ela comprava aqueles pratos para quem trabalhava na casa dela. A gente não podia comer no prato de vidro. Tinha que ser naquele prato ali. Uma canequinha de plástico e uma faca e um garfo também, separado. Mas que abusada, Então meu Deus. você tinha que separar e deixar ali para você. E assim, ela era meia doida assim nas coisas. Ela falava que trabalhava num banco, só trabalhava para pagar o meu salário. Na época era R$ 700. E ela falava que recebia 1.000. Então, só trabalhava para me pagar, que ela falava. E assim, de início, tudo bem. Só que assim, ela não gostava que eu saía também. Um dia, à noite, eu acabei meu serviço, fui na farmácia que era na esquina. Quando eu voltei, o marido dela estava na sala, voltei, fui deitar. No dia seguinte, ela me perguntou onde eu tinha ido. Eu falei, eu fui na farmácia comprar, não lembro o que eu fui comprar. E eu falei, mas eu deixei tudo arrumado, fui lá. Ela, não, você tem que pedir permissão para mim. Você não pode sair de noite sem falar comigo. Mas eu falei, mas eu fui só na farmácia. Eu voltei, não fiz nada demais, foi coisa de 10 minutos. Não, que não sei o que você não pode. Tá bom. E fora esse negócio, eu não podia nem respirar, que a mulher se incomodava. Se eu respirasse mais fundo, ela perguntava por que eu estava respirando mais fundo. Sério, tô te falando, juro por Deus, pela minha mãe. Eu falava, eu assim, eu tinha mania de fazer isso, até hoje. Ela falava assim, por quê? O que tá acontecendo? Tá com algum problema? Se ela estivesse perto e ouvisse, né? Aí tá bom. Uma sexta-feira, eu fui embora. E não tinha ninguém na casa. E as portas da cozinha, eu não sei se aí é assim, se você bater lá por fora, você não entra mais. Ah, sei. Só se você tiver chave. Prédio velho do Rio de Janeiro é muito assim. Isso. Aí tá bom. Ela falou, quando terminar você pode ir embora. Eu terminei na sexta-feira, era mais 5 e pouca da tarde. Tudo estava certinho, fui embora. Bati a porta, tentei abrir para ver se estava bem fechado. Realmente estava fechada, fui embora. Cheguei na segunda, ela não me falou nada. Normalmente. Terça, tudo bem. Quarta-feira, ela veio falar comigo de manhã cedo. A gente vai ter que chamar a polícia aqui. Eu falei, vai ter que chamar a polícia aqui? Sumiu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Então, o que aconteceu? Na sexta-feira, quando você saiu, meu marido chegou e encontrou a porta da cozinha aberta. Eu falei, tá, sumiu alguma coisa na casa da senhora? Não sumiu nada, a gente viu, tá tudo, os notebooks tá tudo aí, as televisão tá tudo aí. Mas a gente vai ter que chamar a polícia. Pelo sim, pelo não, pode ter entrado alguém aqui. Eu falei, não, mas não pode, eu vi a porta vai fechada. Ela, não, eu vou pra academia, quando voltar, a gente vai lá na delegacia. Outra de novo, né? Aí eu, meu Deus do céu, o que eu faço? E meu irmão tinha se formado na PM. Até hoje ele trabalha como polícia militar. Eu peguei, quando eu não sabia de alguma coisa, eu perguntava para ele, porque ele sabia mais coisa do que eu. E ela não sabia disso. Eu peguei e liguei pro meu irmão, nervosa. Contei tudo o que aconteceu. Aí eu fui, quando ela chegou, eu fui e falei, o meu irmão me instruiu, ele falou que eu não preciso ir em delegacia nenhuma. A mulher mudou até de cor, que eu acho que ela estava tentando fazer alguma coisa para me ferrar. Que ela não queria me pagar, que ela era muito ruim de pagar. Então aí ela acha que essa historinha dela foi para não querer me pagar. Aí ela, não, eu estava preocupada com você. Por isso que eu queria ir na delegacia. Eu poderia ter roubado alguma coisa do seu quarto. Eu falei, o quê? Uma cama velha cheia de jornal embaixo? Uma televisão de 14 polegadas que nem funcionava?
Só tinha lixo dentro do meu quarto. Mas ela mudou o tom depois que você falou que seu irmão era polícia. Sim, ela não sabia, ela achava que eu era bobinha, entendeu? Nessa coisa já tinha passado anos trabalhando na casa dos outros. E eu pedi informação ao meu irmão, porque ele tem mais entendimento das leis do que eu. Aí ela falou assim, não, então deixa, não tem problema. Se não acontecer, não sumiu nada no seu quarto, né? Eu falei, não, vai sumir o quê dentro do meu quarto? Só tinha um monte de coisa, velharia, muita velharia dentro do meu quarto. Era assim, parecia um museu. Então ela arquitetou tudo isso para criar uma situação que você ia sair culpada e ela não ia ter que te pagar. Embora. Eu não sei se ela ia assumir com alguma coisa e colocar nas minhas coisas. Eu não sei qual era a intenção dela. Juro, até hoje eu não sei. Não sei mesmo. Mas a intenção dela era me levar na delegacia, supondo por causa que a porta estava aberta na sexta-feira. E olha quantos dias passou. Ela veio falar aí comigo isso na quarta-feira. Então, nessa minha procura de trabalho, Rufus, eu topei numa agência. E um cara, ele me falou uma coisa que isso me tocou muito na minha cabeça. Ele falou assim, apesar do seu desespero, Angelina, você não tem que pegar qualquer coisa. E outra, sempre, por mais que você esteja falando a verdade, vai pesar pro seu lado. Porque, tipo assim, eu tinha passagem, aí comecei a gente fala que é sujar a carteira, né? Pouco tempo na casa de Deus, suja essa carteira. Então ele analisa muito bem antes de você entrar na casa de alguém. Vê se é aquilo ali mesmo que você quer começar, apesar que as coisas é difícil, né? Como estava para mim também nessa época, eu peguei muito trabalho, assim como eu te falei, eu estava passando por uma dificuldade dentro da minha casa, minha mãe precisava de remédio, precisava de mantimento, a gente estava sozinha, eu e minha irmã. Então, assim, eu peguei muito trabalho, assim, por desespero. E passei por muita humilhação, por desespero. Por achar que eu não tinha outro emprego, eu não conseguia outro emprego. E, assim, foram pessoas que hoje em dia, assim, eu penso, fica na nossa cabeça, me desculpa. Porque a gente sabe que você dormir com medo, achar que você tá fazendo algo errado, porque essas pessoas, elas mexem com a sua cabeça, entendeu? Na segunda-feira você ficava com medo de levar um esporro, de fazer alguma coisa errada, nunca tava bom. São pessoas assim traumáticas. Apesar disso tudo, até hoje continuo trabalhando na casa dos outros. Mas eu falo para todo mundo que antes de você ver um emprego, você vê muito, falo isso para minhas amigas, fica um pouco primeiro, não dá sua carteira, vê como a pessoa é, como a pessoa vai te tratar. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins, não são todas iguais, não quero generalizar ninguém, entendeu? Infelizmente tem gente ruim, entendeu? Que assim, acho que o prazer deles é humilhar as pessoas, entendeu? Acha porque a gente é mais pobre, a gente tem que aceitar tudo. Então, assim, é difícil, entendeu? Eu tenho muito orgulho do que eu sou. Eu sou empregada doméstica, mas eu sou muito orgulho. Hoje em dia, hoje, graças a Deus, estou numa casa há quase 10 anos, 9 anos e pouco, mas são pessoas que dão valor, que me tratam com carinho, me tratam com amor, mas não são todos os lugares, infelizmente. Muitos lugares é difícil, muitas humilhação, muitos querem fazer mal contra você. Então, assim, isso é uma lição de vida que a gente leva, entendeu? E todas as empregadas domésticas, diaristas, faxineiras, têm orgulho da sua profissão, têm orgulho, apesar das pessoas coisar muito essa profissão, mas são muito guerreiras. Só quem trabalha na casa dos outros sabe o que passa dentro da casa dos outros. E é muito difícil, mas a gente somos guerreira. Obrigada, tá, por ter me ouvido. Obrigada por dar esse espaço pra gente, porque é muito pouco ouvido, né? É muito importante. Todas as profissões são importantes, mas eu acho que é pouco falada, né? E a gente tem um lado que só a gente conhece. Muito obrigada, adoro ouvir suas histórias. Muito obrigada mesmo por esse espaço. Eu que agradeço. Continue fazendo o que você faz.
Continue o que você está fazendo. É um... Como é que fala? É uma terapia ter você na nossa vida. Liberta a gente. Você é maravilhoso. A gente sabe de tudo. Obrigado. Somos suas fofoqueiras preferidas. Minhas fofoqueiras apocalípticas. Obrigada, tá? Fica com Deus. Continue iluminando todo mundo com essa luz que você tem.